Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao podcast do Projeto AI. Este podcast que é patrocinado pelo portal de TI e a SP Media e tendo como parceiro do Projeto AI a Mongo Brain. Hoje nós estamos aqui para falar sobre gestão de mudança e liderança em projetos de transformação. E eu trouxe aqui para vocês dois excelentes convidados e profissionais extremamente duros no que fazem. Felipe Borges, que é um profissional especialista em gestão de projetos, com mais de 15 anos de experiência em setores de energia, infraestrutura e mineração, tendo participado também como analista de PMO e gerenciando projetos com uma grandeza de $250 mil. Isso mesmo, espero que não esteja errado, Felipe. Tá tudo certo. E o nosso segundo convidado é o Stelvio Tombella, que é gestor de projetos e um dos mais jovens certificados pelo PMI com a certificação PMI PMO CP e atualmente faz parte do escritório de projetos da Selenium. Então nós estamos aqui para brindar-vos com esse momento de aprendizado e espero que possamos aproveitar da melhor forma. Stelvio Tombella, Felipe Borges, sejam bem-vindos. Obrigado. E eu vou deixar esse momento para que vocês possam apresentar-se, né, ao público e conhecer-vos da melhor forma. Obrigado. Eu quero agradecer o convite, né? Vim para Angola já a terceira vez para participar de um evento, né? E oportunamente estamos aqui gravando esse podcast. É um prazer para mim contribuir com o seu canal, Francisco. Porque, inclusive, eu acho que você é a nova geração da gestão de projetos, né? E nós que somos mais velhos aí precisamos impulsionar e formar novos líderes. Então, parabéns pela iniciativa. Eu desejo que você tenha todo o sucesso no mundo. Espero participar mais vezes e quero ver aí todos os episódios impulsionados nas redes sociais, né, no YouTube, nos seus canais oficiais. E te desejo extremo sucesso. Parabéns pela iniciativa e parabéns também pela obtenção da certificação, né, PMI, PMO, CP, tanto você quanto o Stelvio. A nova geração já da gestão de projetos se preocupando com a obtenção da certificação, né, com obter certificações reconhecidas pelo mercado. Isso torna-os cada vez profissionais mais competitivos, profissionais com melhores oportunidades. Eu tirei minha PMO CP já há alguns anos, né? Então eu sou da velha guarda, certo. Mas para mim é um prazer vê-los certificados e queria te agradecer pelo convite e oportunidade. É um prazer para mim estar aqui. Muito obrigado. Felipe. Obrigado. Muito obrigado. Boas. De igual modo, Francisco, estou muito agradecido por ter feito parte, não é, desse leque de convidados para estar aqui hoje presente para falar desse tema realmente interessante. E para já eu vou dar uma de convidado também e agradecer também aqui a presença do Felipe, não é? Obrigado. Nós sabemos que para nós o Felipe é uma grande referência, é uma grande fonte de inspiração, até porque nós trabalhamos com o Felipe lá no voluntariado do PMO, do PMI Angola Chapter. Então é um prazer estar aqui a poder partilhar conhecimento, experiência, não só para o público, mas também aqui poder beber daquilo que o Felipe vai poder transmitir aqui para nós. Então, Felipe, muito grato, estamos aqui, vamos partilhar o pouco que sabemos e o muito que o Felipe sabe e podemos aqui então trocar aqui experiências e poder abalizar, não é, o público com o máximo de informações possíveis. Boas, perfeito. Eu agradeço de igual modo. Ao começar com a abordagem de um tema, eu gosto bastante de começar por conceitualizá-lo da base, não é? Para conhecermos melhor ou para conseguirmos perceber melhor do tema e daquilo que será abordado. Por essa razão, eu gostaria de pedir que vocês expliquem para nós sobre o que é a gestão de mudança e como ela pode ser aplicada dentro dos projetos de transformação nas organizações. Gestão de mudanças é um tema, né? Inicialmente, para quem é da velha guarda como eu aí, dentro das áreas do conhecimento do nosso bom e velho PMBOK, a gestão de mudanças e processos de atividades que compõem essa disciplina, vamos chamar assim a gestão de mudança de disciplina, elas estão ali compreendidas muito na etapa de integração do projeto e também na etapa de integração, na área do conhecimento de integração, mas nas fases muito de monitoramento e controle de um projeto, né? Então, gestão de mudanças é o ato ali da gente ter processos, ferramentas, técnicas, metodologia para a gente fazer as mudanças de um projeto, né? E todos os projetos, eu costumo dizer que projetos têm 3 certezas na vida, né? Uma é que ele vai acabar, porque vai mesmo, e tem início, meio e fim.
A segunda é que ele vai ter riscos. Todo projeto tem risco. Esse projeto não tem risco, isso é mentira. Todos os projetos têm algum tipo de risco. Tem alguma incerteza perpassando por ele, né? Positivo ou negativo. E o terceiro ponto é que projeto tem mudança. É muito desafiador nós termos projetos sem mudanças, né? E aí é por isso que a gente tem que ter aquele cuidado em fazer uma boa etapa de planejamento para definir as linhas de base, tanto do escopo, do custo e do tempo, principalmente esses elementos que compõem o que a gente chama de tripla restrição em projetos, que é uma abordagem também antiga, mas que está funcionando até hoje, porque hoje a gente se preocupa muito com esse triângulo, né? Escopo, tempo e custo. Mas os projetos inevitavelmente mudam e essas mudanças acontecem geralmente interferindo essas 3 disciplinas, tempo, escopo e custo, né? Então, mudança é isso, é de fato a gente desviar ou a gente ter alguma alteração de percurso que não estava prevista inicialmente dentro do projeto, né? E para além disso, a gestão de mudança também ela atua no espectro organizacional. Então, inclusive eu sou certificado ProSci, né, que é em gestão de mudanças, e a gente trabalha muito isso. Existem 2 tipos de mudança, né? A mudança organizacional, que pode se dar por meio de um projeto, e as mudanças de projeto, que aí podem interferir em alguma disciplina, né? Eu posso mudar ali o escopo, eu queria uma parede preta, agora eu quero uma parede azul, eu queria um projeto em 12 meses, agora eu quero em 10, o projeto tem 1.000 milhões, né? Vocês falam 1.000 milhões, né? 2.000 milhões de kwanzas e agora ele passa a ter 1.000 milhão de kwanzas, né? 1,8, por exemplo. Então, são mudanças. E aí a gente precisa lidar com essa disciplina, né? Lidar com esses episódios de mudança que acontecem o tempo inteiro. Então, os projetos estão aí. E um bom gerente de projeto tem que saber fazer uma boa gestão de mudanças, né? Documentar, ter um procedimento, se não tiver um procedimento da empresa, mas dentro do plano de gerenciamento do projeto, ter um fluxo de aprovação das mudanças, quem que pede, se a gente vai aprovar a mudança, se ela é prioritária ou não. Fazer, de fato, uma análise multicritério passando por um fluxo de atividades. Isso a gente chama de CIM, né? Controle Integrado de Mudanças, no português brasileiro. Controle integrado, ou controlo, né? Integrado de mudanças, porque a gente precisa ter isso, né? Então, nada mais é do que, de fato, gerenciar as alterações. Gestão de mudanças é gerenciar as alterações, dar conformidade, dar processo e acompanhar de perto as mudanças que vão interferir num projeto, né? Então, entendo que é um pouco disso, assim. Exato, Felipe. Okay. E eu penso que quanto a esse ponto, não é? O Felipe já falou e muito bem sobre quase tudo aquilo que está incluído dentro da gestão de mudanças, mas eu acrescentaria penso que seria importante o pessoal lá de casa saber que gestão de mudança não é evitar mudança, mas sim gerenciar, não é, essas mesmas mudanças. Ou seja, nós sabemos que os owners numa determinada mudança, principalmente organizacional ou a nível processual, não é em si o processo, mas são as pessoas. E na nossa realidade, para termos essas mudanças dentro das nossas organizações, o principal impasse que nós temos é a resistência à mudança. E essa resistência vem por parte dos recursos humanos, dos funcionários que nós temos, aquele conforto de continuar a fazer aquilo que já é feito, da forma que já é feito. Então, quando nós temos projetos de transformação que vão trazer novas práticas, novas culturas e novos métodos de trabalho, normalmente nós temos essa resistência à mudança. Então, aí entra a gestão de mudanças, não é? Com o objetivo de, tal como o Felipe acabou de dizer, não é? Com uma boa documentação, com um bom planeamento, com um bom plano de comunicação também, dar a conhecer a mudança, poder, nesse caso, esclarecer e dar o contexto específico para que o pessoal esteja engajado, não é? Dentro do propósito. Perfeito, é impecável a fala do Stelvio, né? Isso muito também na metodologia ProSci, e que inclusive tem um framework chamado de ADKAR ali, que a gente tem 5 níveis de entendimento da mudança, né? Para a gente atuar. Trabalha muito sobre essas 2 vertentes mesmo. A gente tem a vertente do produto, do projeto, ou do próprio projeto, propriamente dito, e das pessoas. Então, a mudança impacta os 2 elementos-chave. Pessoas e processos, ou projetos, ou organização. Exato.
Então é importante que a gente tenha esse cuidado e aí o Estevão também falou brilhantemente, que é de gerenciar e administrar a mudança. Elas não é ter medo e não é não implementá-las. Exato. Se elas existem, porque elas são fundamentalmente importantes, né? A gente não inventou a mudança. Ela vai ter que trazer um resultado no final ali para alguma das partes, né? Para algum dos patrocinadores ali. Então tem que ter esse cuidado também com as pessoas, porque a resistência é muito grande, né? E o Adcar traz um pouco disso, né? Porque ele, sobre 5 níveis, ele identifica quais são os pontos em que a gente precisa atuar com planos de comunicação, com, né, engajamento das pessoas que vão sofrer as mudanças. Então, é muito cirúrgica a fala dele no sentido de nós entendermos que a mudança alcança 2 espectros, né? Projeto, produto ou processo organizacional e pessoas. Ok, boas, perfeito, Felipe, Estevão. O Estevão acabou de falar sobre resistência à mudança, não é? Ao ser implementada dentro de uma organização. E com base nisso, eu gostaria de saber, Felipe, com base na sua experiência, como você lida diretamente com a resistência à mudança ao implementar transformações organizacionais? Nossa, é difícil, sim, né? Porque até nós, isso acho que é intrínseco do ser humano, né? Somos, de fato, resistentes. Eu acho que a gente é mais resistente ao resultado que a mudança vai trazer do que a própria mudança em si. Para a gente gerenciar isso, primeiro a gente precisa de fazer um bom levantamento dos stakeholders impactados pela mudança, né, dentro das organizações. Eu acho que isso é fundamental, a gente não pode esquecer de ninguém, porque se você vai impactar alguém, essa pessoa precisa estar envolvida, engajada, né? Segundo, eu acho que um instrumento poderosíssimo assim, para mudança é um plano de comunicação. Eu disse agora na fala anterior. Se você comunica que mudanças estão por vir, ou em nível de processo, ou em nível de projeto, ou em nível de produto, né? Vou implementar inovação na forma de medir horas trabalhadas, vou implementar uma inovação no ponto, né? Registro de ponto eletrônico da empresa. Enfim, você precisa comunicar às pessoas que essa mudança vai acontecer e os motivos os quais essa mudança está acontecendo. Então, acho que identificar os stakeholders para compreender quem vai ser afetado pela mudança, fazer um bom plano de comunicação ali, e esse plano de comunicação, consequentemente, vai ter, de fato, o engajamento, né? E fazer um roadmap de implementação da mudança. A mudança não pode ser disruptiva. A partir de amanhã vai ser assim, né? Se a gente fizer isso em qualquer organização, a gente vai ter muito impacto, né? A gente vai ter muito desafio. Então, a mudança ela tem que ser gradual, ela tem que ser, né, por etapas ali. A gente precisa fazer um roadmap, desenhar na linha do tempo os impactos dessa mudança. Isso diz muito respeito ao modelo do queijo suíço, onde a gente tem uma fase, um as is, o como é, e a gente quer chegar no to be, que é o como vai ser, né? E a gente tem um queijo suíço, imagina um queijo furadinho ali no meio, né? E onde vai perpassar ali a mudança, né? Se a gente não implementa mudança utilizando... esse é um dos métodos, né? Mas para exemplificar, a gente vai ter um caminho muito tortuoso, um caminho muito desafiador. E aí, de fato, a mudança não vai ser implementada. E a gente precisa que as pessoas engajem para que a mudança seja implementada, né? Então, eu acho que um bom caminho para a gente gerenciar com eficácia as mudanças nas organizações ou projetos, né? Seria isso. Stakeholders, comunicação e ter um roadmap de implementação ali, devagar, né? Mudando por partes para a gente chegar num todo, no objetivo final. Acho que é um pouco disso. Boas. O Felipe acabou por falar, né, sobre algumas das estratégias que podem ser usadas para a resistência à mudança dentro das organizações. Estevão, tem algum contributo ou quer acrescentar alguma coisa relacionada às estratégias? Por acaso sim. O Felipe falou, não é, dos 3 pontos principais e eu, se calhar, poderia juntar eles dentro de um só. Porque o que acontece muitas das vezes, eu vou falar muito da nossa realidade, porque estamos em Angola, o Felipe agora está aqui em Angola, certo. Vamos considerar também um angolano. Certo. Mas acho que acontece isso em qualquer uma organização, em qualquer parte do mundo, não é? Não é só, por exemplo, o líder, que é o promotor da mudança, chegar e dizer que a partir de agora vamos fazer isso, a partir de agora vai ser assim. É importante
a comunicação, tal como o Felipe falou. Então, quando nós temos uma comunicação clara e objetiva, eu como técnico, eu como colaborador, sei qual é o caminho que nós estamos a trilhar ou que queremos trilhar e onde é que queremos chegar. Porque se eu andar às escuras, eu vou ter insegurança e aí vai gerar resistência à mudança e vamos ter esse problema do pessoal estar engajado dentro da nossa mudança. E onde é que os stakeholders entram? Muitas das vezes a mudança tem impacto tanto interno como exterior. Então, um stakeholder imagina que é um investidor ou um fornecedor, chega no princípio do projeto, no planeamento, nós demos essa metodologia para usar e as seguintes ferramentas e a meio, ou como gestor do projeto ou gestor da mudança, estou a chegar que a partir de agora vamos utilizar uma outra ferramenta sem sequer dar o contexto ou o historial disso e sem sequer dar a visão daquilo que se quer alcançar. Então, por isso é que nós temos que também engajar os stakeholders dentro daquilo que é o nosso objetivo e desta forma falamos de stakeholders, comunicação e o caminho, né? O roadmap, o plano de implementação, né, da mudança. Exato, o plano de implementação é isso que vai mitigar a situação de se calhar ter um colaborador que não sabe onde é que se quer chegar, aquele sentimento de insegurança, ele sabe, não, nós vamos agora utilizar o Gira para podermos gerir os nossos projetos, porque sabemos que vamos conseguir extrair cronogramas de forma automática das nossas tarefas, das nossas sprints e assim por diante. Então, penso que esses aspectos, não é, que o Felipe acabou de dizer, são realmente relevantes neste aspecto. Ok, boas, perfeito. Então, eu vou querer saber novamente do Stelvio, uma vez também que o Stelvio é um profissional com bastante experiência no setor tecnológico, não é, e governamental. Eu vou querer saber, com base na sua experiência em projetos tecnológicos e governamentais, qual o maior desafio quando se trata de integrar novas culturas organizacionais e como superar isto? Exato. Mais uma vez eu vou voltar a bater no ponto da resistência à mudança, não é? Porque eu vivi isso durante muito tempo e citou especificamente o setor governamental, que nós aqui chamamos especificamente do Estado, não é? E normalmente no Estado nós já temos pessoas de mais idades, pessoas mais experientes naquilo que fazem e com as ferramentas que utilizam durante esse todo tempo de trabalho, não é? Então estão mais sensíveis, não é? Ou estão mais expostos à resistência à mudança. E como é que vamos superar isso? Com os temas que acabamos de falar agora, né? Uma boa comunicação, um bom roadmap bem definido daquilo que se quer chegar e com um bom engajamento e não só o exemplo. Nós estamos a falar de gestão de mudança e estamos a falar também de liderança em projetos de transformação. Certo. Então, imaginando que eu esteja no lugar de um líder, não é? A promover essa mudança dentro de uma instituição governamental ou privada também, não é? É normal que eu, como líder, tenha que dar exemplo, tenha que ser um promotor dessa mesma mudança. Então, devo liderar pelo meu exemplo, devo estar engajado, devo comunicar de forma clara e assertiva e, se possível, não é? Promover também recompensas para aquelas pessoas que estão mais engajadas à mudança para poderem assim influenciar outros. Ok, boas. Obrigado. Felipe, algum contributo quanto a essa questão? É isso mesmo, né? O Stelvio foi bem cirúrgico aí. De novo, a gente precisa ter um líder da mudança, né? E ele falou um pouco sobre exemplo, né? E liderança é, de fato, exemplo. Liderar pelo exemplo é dos aspectos mais importantes do perfil da liderança. E mudança tem que ser o exemplo. Se você não está acreditando na mudança, né? Como é que seus colaboradores e outras pessoas da sua equipe vão ter o mesmo engajamento, ter o mesmo, né, vontade ali. Então, a liderança de fato é um exemplo e liderar a mudança é isso, né? E por mais que você não saiba se os resultados finais vão demorar, vão chegar mais rápido, o quão tortuoso será o caminho, tem que acreditar no processo. Ainda que você não faça parte dele, né? O que também é comum dentro das organizações. Quando a gente está implementando uma mudança organizacional, por vezes, a gente contribui para que o processo aconteça e quando o processo está pronto, a gente sai. Por motivos diversos, ou vai para outra área, ou muda de emprego, ou
ou sai de fato, né? Certo. Então, esse espírito da liderança, né, de liderar a mudança, liderar a transformação, ele é muito importante, muito relevante e fundamental. Então, eu acho que é muito em linha com o que o Estel falou, eu penso também. É ter, de fato, um líder da mudança, para que proporcione essa mudança acontecer, de fato, e seja um exemplo, né? Então, tem até um livro, dica de livro aí, hein, pessoal? O Walking the Talk, né? O exemplo arrasta aí. Então, é um livro que fala como mudar a cultura organizacional por meio da liderança, né? Então, Walking the Talk. Tem em português brasileiro, não sei se tem em português aqui, né, de vocês, mas é um livro de fácil compreensão e diz muito sobre isso. Mudar a cultura organizacional, se o líder não estiver engajado e arrastar a turma, arrastar os demais não vai, né? Então, é isso. Acho que tem que ter esse espírito, assim, isso é fundamentalmente importante para que as mudanças tenham sucesso. Ok. Boas, perfeito. Então, falando sobre liderança, não é? E o papel do líder para engajamento e entrega de mudança dentro dos projetos de transformação, eu gostaria de saber, existem características específicas de um líder, no caso, um líder com uma visão de engajamento da transformação? Existe uma característica para que seja definida? Eu penso que sim. Não diria especificamente uma característica, mas como já dissemos, uma boa capacidade de comunicação é essencial, e essa comunicação deve ser aberta, ou seja, deve ser bidirecional. Não tem que ser só apenas o líder que vai chegar, vai informar a mudança que se quer ser feita, os objetivos, vai informar o roadmap, vai falar com os stakeholders, todas as partes não envolvidas aqui no projeto ou na mudança que se quer realizar, mas também deve receber inputs, deve dar essa abertura aos colaboradores de poderem questionar, porque quanto mais esclarecidos os colaboradores estiverem, mais engajados eles vão estar na mudança, e penso que é isso. Bom, eu acredito muito que liderança é situacional, né? E ela é influenciada pelo tempo e pelo contexto. Então, líderes devem ter várias habilidades e competências, eles carregam consigo várias características, né? O modelo de atuação varia de acordo com o contexto e com o tempo. Então, você precisa entender o termômetro ali, né? Tem que ter o termômetro, entender a temperatura do contexto para saber atuar. Então, além de acreditar também que liderança é exemplo, né? Liderança, além de ser situacional, porque o contexto vai moldar o que você tem que fazer de tarefa, como é que você vai atuar, como é que você vai operar. Liderança também é servir, né? Então, isso é muito importante, sobretudo nos processos de mudança e transformação organizacional. Se você não está pronto para servir, porque geralmente o líder é que sabe das expectativas de todos, inclusive da organização, se você não está disposto a servir os seus colaboradores para engajá-los na mudança, eu acho que fica muito difícil, né? Então, o papel do líder é, de fato, puxar o cara ali que está no degrau de baixo para cima, sobe comigo, né? E não o de cima que tem que agarrar nele para ir, ele que tem que virar na escada e puxar o cara de baixo. Então, eu acho que liderança também é um pouco disso, né? E se você tem um líder servidor, como o Estel falou, com uma empatia, que provoque ali, promova um ambiente de colaboração, de debate, de canal de comunicação aberto, que, né, de via de mão dupla, e serve, e além disso, né, está impulsionando a mudança, consegue ser também um exemplo a ser seguido, acho que a gente tem grande chance de ter sucesso nas mudanças também, né? Então, eu acho que não tem uma característica específica, eu acho que os líderes carregam consigo várias delas. Certo. E é situacional. A gente tem momento que a gente tem que apertar a corda da nossa equipe. Tem momento que dá para trabalhar mais folgado um pouco, né? Mais solto. E eu acho que esse momento o termômetro da capacidade do líder entender o contexto. E mudança é um contexto duro, né?
é um contexto difícil, assim, é um momento, ninguém quer mudar, a gente acostuma com sempre foi assim, lá no Brasil a gente ouve, mas sempre foi assim, mas sempre foi assim. A gente chama isso de muleta, né? A gente chama isso de muleta. Eu vou tirar a sua muleta. Sempre foi assim, mas não vai ser assim mais daqui pra frente. Já estamos acostumados dessa forma. Já estamos acostumados assim, então mas sempre foi assim. O tal do sempre foi assim, né? Já tem mês, não é? Eu sou muito resistente não à mudança, né? Sou pela natureza da mudança, todos nós somos, né? Certo. Mas eu sou um pouco mais resistente às crenças limitantes. Ok. Então, o sempre foi assim e o não pode, não dá, cara, isso nas equipes que eu passo eu tento evitar. Não pode, não dá, não pode, não dá. Não, vamos tentar esgotar as possibilidades. Não dá deste jeito, mas dá do outro. Ou pode ter uma alternativa, sim. Então a gente tem que trabalhar isso, né? Eu acho que o perfil e o contexto que molda um pouco da aplicação das características. Ok, boas, perfeito. Quando falamos também sobre implementação de mudança em projetos, dentro das organizações, não sei no Brasil como é que é, mas eu acredito que os líderes e os gestores são vistos, na maior parte das vezes, como pessoas que não se importam propriamente com as pessoas e implementam simplesmente ordens sem pensar em resultados ou nas consequências. Então, a questão seria como um líder pode inspirar a sua equipa a adotar uma transformação sem que isso seja visto como uma imposição, mas como uma oportunidade de crescimento dentro da equipa e empresa. Eu acho que é dar essa clareza mesmo, né? Ter uma comunicação assertiva com os colaboradores e com os membros da equipe, né? Se a gente parte do pressuposto que é tudo impositivo ou autocrático, eu decidi pronto, aí a gente vai ter de fato uma resistência muito grande. E quando você chama as partes interessadas, e aí eu não estou falando nem de projeto, né? Eu estou falando de equipe, pode se aplicar para projeto também, mas quando você chama as pessoas para o debate, a construção coletiva ela é muito mais vantajosa do que uma simples tomada de decisão por uma pessoa única. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa, enquanto líderes, promover essa mudança e, o que eu disse, né, demonstrar que existem outros caminhos a serem percorridos. E aí vai em linha com o que eu acabei de falar do não dá, não pode, né? Quais são os objetivos da mudança? A gente está aqui, a gente quer chegar aqui. Qual que é o caminho para percorrer isso? Nossa, mas esse caminho é difícil, esse caminho é duro, esse caminho... Vamos tentar outro? Você tem outra sugestão, né? Você tem sugestão de outro caminho? Tem alguma possibilidade que a gente pode explorar? Então, a gente quebrar essas barreiras mesmo de que mudança é coisa ruim, de que mudança é coisa dolorosa, né? Mudança, o mundo está em transformação, gente. Vai mudar o tempo todo. A gente precisa reafirmar o nosso comprometimento com a mudança e reafirmar os resultados que a mudança vai ocasionar, tanto no nível de projeto quanto no nível organizacional, né? Então eu acho que é ter esse comprometimento mesmo com a equipe, tendo uma comunicação super assertiva, né? Demonstrando os valores e o impacto positivo das mudanças, porque muitas têm impacto negativo, alguma coisa de negativo vai ter, né? Pô, você vai mudar o escopo de um projeto, beleza, legal, o cliente te pediu uma parede azul, bonita, de grafiato, ao invés de uma parede branca simples. Para ele vai gerar muito mais valor, mas vai aumentar o custo, né? Vai aumentar o tempo do seu projeto. Então você tem que equilibrar, né? E demonstrar e valorizar, superlativizar os benefícios, né? E esquecer a muleta do não dá, não pode, não tem como, não tem jeito de fazer. Tirar um pouco disso e demonstrar, tem a possibilidade assim assado, os impactos positivos são excelentes, tem os negativos também, né? Então ter essa comunicação mais aberta, assim, não é, Estelvio? Mais ou menos isso, não é? Se calhar em palavras mais curtas daquilo que o Felipe acabou de dizer, é basicamente evitar a ditadura, não é chegar e dizer, é assim, tem que ser assim, não precisa questionar, só tens que fazer, porque é assim que tem que ser feito. Ao contrário disso, o líder, não é, dá aquela possibilidade de ter a comunicação bidirecional, obter também os inputs daqueles que estão envolvidos nessa mudança das partes interessadas e, se der, também levar em consideração alguns, porque com certeza há sempre inputs que impulsionam de forma positiva aquilo que se quer alcançar.
e ser flexível, não é? Ser flexível. Porque muitas das vezes nós queremos fazer uma mudança em tempo recorde, mas a mudança é algo que leva tempo. E a mente das pessoas precisa de ser preparada para poder receber essa mesma mudança. E uma coisa, imaginemos que alguém, não é, faça algum trabalho já há mais de 30 anos de uma forma e tu chegas e agora mudas a ferramenta. Só que essa mudança não tem que ser instantânea, tem que ser algo que, se possível, a pessoa pode usar em paralelo as duas ferramentas para poder ver quais são as vantagens. Uma transição, né? Sim. Exatamente, o período de transição pode ser também em paralelo para poder fazer esse match daquilo que são as vantagens da ferramenta nova com relação à ferramenta antiga. Certo. E essa flexibilidade também dá a possibilidade do pessoal, não é? Ou o líder poder promover a mudança de forma mais flexível. Ok, boas. Vocês querem partilhar conosco algum momento dentro das suas organizações e não só, onde decidiram implementar alguma mudança a nível organizacional e os resultados que tiveram, feedback só para o pessoal lá em casa poder perceber também da melhor forma aquilo que estamos aqui a entregar? Recentemente eu tive até uma mudança organizacional que foi com relação até ao organograma da organização, assim, né? Então, foram constituir um novo organograma, né? Tinha um organograma um pouco frágil, no meu entendimento, tá? Do ponto de vista das operações da organização. E aí foram mudar o organograma da empresa, né? E fizeram o organograma dessa forma, assim. Então, chegou lá a alta direção da empresa, estabeleceu as caixinhas e pôs as pessoas nas caixinhas. E eu acho que uma das fragilidades que a gente pode ter tido nesse processo foi de não ter feito uma avaliação do perfil das pessoas, para saber se elas tinham perfil. E também acho, só abrir um parêntese, que perfil é uma coisa que a gente pode trabalhar, aprimorar, né? As competências, as habilidades, você pode desenvolver. Mas, num primeiro desenho, eu acho que deveria ter sido feita uma análise mais de perfil, para fazer essa mudança de estrutura organizacional, né, de organograma mesmo, de caixinha, de pessoas que ocupam as gerências, as diretorias, etc. Certo. E aí fizeram a mudança meio que, né, de uma forma mais dura, vamos dizer assim, no bom e velho português angolano, duro, foi dura a mudança, né? E como foi dura, foi desafiador, das pessoas que estão na linha de frente, que é quem gera resultado para a organização, é quem executa o projeto, né? Quem executa, quem põe a mão na massa é que está gerando resultado, né? E aí teve um desconforto. E aí eu acho que faltou um pouco disso, assim, né? Então, um exemplo recente que eu passei numa organização aí, e aí gerou um pouco de desconforto nesse sentido, né? De, por que fulano é o gerente? Por que fulano é o diretor? Por que Beltrano é isso, né? Porque foi feito com base em alguma orientação estratégica, não cabe aqui a mim questionar, certo, né? Claro. Tô falando de uma forma imparcial sobre o evento, né? Certo. Sobre o acontecimento. Exato. E aí gerou um desconforto na linha de base, né? Na galera que trabalha ali executando os projetos. Então foi uma decisão que talvez poderia, né, ter feito um diagnóstico, uma análise de perfil, ter feito devagar. Eu vou mudar primeiro o lado administrativo, depois vamos lá mudar o lado técnico, vamos ver como é que se comporta aqui, essas caixinhas aqui, essa gerência tal, essa diretoria tal. Trágico, né? Traumático. Tão com a dor lá, assim, né? É o mesmo, Felipe, ainda nesta situação do Felipe, não é? Sendo que se calhar já se perspectivava, não é? Fazer essa mudança. Sim. Era fazer a capacitação em si dos perfis que poderiam ser colocados nessas posições. Então, penso que evitaria de alguma forma, com certeza, a situação que decorreu. Já respondendo à pergunta, não é? Acho que se tivesse um pouco mais de tempo na Selênio, não é? Se calhar teria alguma outra situação. Okay. Mas nas realidades antigas já tive, mas acho que não conseguirei aqui falar sem dar muitos detalhes. Mas situações semelhantes também a que o Felipe acabou de dizer, não é? Mas penso que eu passo essa. Ok. Já tive de processos também, né? A partir de amanhã usa isso, ao invés disso. Eu venho do mercado de consultoria, né?
Consultoria vende hora. Exato. Né? Então, eu tô na minha proposta é hora e eu vou hora, né? Vou cobrar por hora ali. E empresas de consultoria têm um desafio muito grande que é medir essas horas, né? E aí tem os sistemas de apontamento de horas e tal, controle de recursos. Por exemplo, se é uma instituição projetizada, isso pode estar conectado com o PPM lá do PMO, né? Do escritório de projetos, e tem a alocação das pessoas nos projetos e a exceção do administrativo, que geralmente a gente trata como um overhead, ele é rateado ali para todos os projetos, né? Não aponta horas, mas a área técnica que executa os projetos geralmente tem que apontar horas para a gente entender o comportamento do projeto. E aí também já tive momentos, assim, em outros lugares que passei que é uma disrupção, né? Hoje é Excel apontando hora, amanhã é um sistema maluco. Aí tem que apontar a hora toda sexta-feira. E aí gera uma resistência, porque apontamento de horas, pessoas que acham que estão com um pouquinho de disponibilidade, que vão ser desligadas, porque estão ociosas, né? Eu não gosto de usar a palavra ociosa, vamos usar a disponibilidade. E as outras estão trabalhando demais, e aí você vende 20 horas da pessoa para fazer uma tarefa, ela gasta 18, ela não lança 18, ela vai lançar 20, porque ela vai ficar com medo de ter gasto 18 e estar 2 horas à toa ou disponível. Então, se você chega num momento desse, implementa uma situação dessa, disruptiva, a partir de semana que vem é assim, putz, aí fica dureza, né? E fica bem difícil, assim. Então, certo. Tem alguns exemplos aí ao longo desses 15 anos. Aí. Ok, boas. Então, nós conseguimos apresentar aqui algumas experiências que tivemos, não é, ao longo deste processo de implementação de mudança nas organizações. Então, com base nisso, nós conseguimos perceber que existem, se calhar, alguns passos, não é, para que possamos integrar propriamente uma mudança bem sucedida. Né? Conseguem dizer aqui para nós alguns passos que podem ser usados para a implementação bem sucedida de uma mudança? O próprio PMO, né, o escritório de projetos do PMI de Minas Gerais, quando eu tive a oportunidade de implementá-lo, assim como o daqui, né, do PMI de Angola Chapter, certo. E lá eu fiz uma gestão de mudanças muito criteriosa, depois eu compartilho com vocês, inclusive a gente pode compartilhar com os nossos telespectadores também, certo. O material, não tem nenhum problema. E aí a gente teve foi bem sucedido do ponto de vista de implementar. Depois ele perdeu vitalidade, tônus muscular, ele enfraqueceu e não continuou. Aqui a gente pode ver que é o mesmo caminho, a gente tem algumas dificuldades com as pessoas para mandar o canvas, para entender os processos, mas a gente precisa construir isso devagar. Se a gente for de uma vez, nós não vamos sobreviver. Certo. Então eu acho que o primeiro passo é a gente fazer um diagnóstico dos impactos da mudança. Uma avaliação de impactos. Eu trabalhei em grandes corporações do setor minerário, né? Ou prestando serviço ou interno. E aí eu tenho experiências de que a gente tinha formulários de avaliação do impacto da mudança. Sobre tudo, sobre todas as óticas. Sobre o custo, sobre o tempo, sobre saúde e segurança do trabalho, sobre processos logísticos, sobre suprimentos. Qual que é o impacto da mudança? Então, se você tem um impacto mapeado da mudança, que eu acho que é o primeiro ponto, né? Acho que o primeiro é o diagnóstico mesmo. As is e to be. As is, é isso. Né? To be, que eu quero ser é aqui. É entender isso. Sim, eu vou sair do azul para o vermelho. Né? Identificação das necessidades. Identificação das necessidades, o objetivo da mudança. É o primeiro ponto. Está claro para todo mundo? Tá. Segundo passo, avaliação do impacto da mudança. E aí pode ser feita uma análise multicritérios sobre vários aspectos e isso pode ser customizado para o contexto. Se é um projeto, pode avaliar esses aspectos. Se é para uma empresa, posso avaliar esses aspectos. A mudança vai influenciar no RH, vai influenciar no setor de segurança do trabalho, vai influenciar nisso, vai influenciar... Enfim, vamos pensar como. Então, diagnóstico, uma avaliação de impacto da mudança, né? Exato. E aí vem aqueles elementos que a gente falou, que estão sinergicamente conectados aqui. Comunicação, roadmap, né? Certo. E aí você tem que falar, gente, um plano mesmo, nós vamos sair daqui para ir para lá. Nós vamos percorrer esse caminho. Ok? Tá claro para todo mundo? Esse jogo de tabuleiro. Nós vamos mexer a pecinha. Essa pecinha aqui, esse quadrado 6 aqui, é duro. É duro, vai doer um pouquinho.
mas depois nós vamos respirar lá na frente. Então faz o roadmap, comunicação, né? Diagnóstico, capacita as pessoas, entendeu? Em gestão de mudanças. Eu acho que tem alguns passos aí que a gente pode seguir, né? E aí metodologia ProSci, por exemplo, é uma referência para a gente em gestão de mudanças, o método ADKAR, né? Então, diagnóstico, avaliação do impacto, stakeholder, comunicação e plano de implementação, né? E benefícios, porque a gente precisa depois fazer monitoramento e controle. Exato, né? essa parte. Qual que é o benefício da mudança? A minha mudança aqui é automatizar um sistema que ao invés de eu gastar 2 horas para fazer tal processo, eu vou gastar 40 minutos. Tenho gasto 40 minutos? Depois que eu implementei? Ah, não tem. Então não adiantou nada, né? E se não, medir os benefícios. Precisa ser melhorado. Isso. Né? O que falhou no processo ali? Então depois capturar os resultados. Eu acho que também é fundamental. Ok. Se não estou engano, depois também conseguimos identificar aí as lições aprendidas para que nas outras... Claro. Certo. Isso. E o importante é a gente determinar o go live da mudança, né? Qual que é a data que vai estar valendo, né? E as pessoas precisam tem que ter clareza disso, né? O processo vai durar 3 meses, mas a partir do dia tal já está valendo. É a Vera, né? De verdade. E aí, e em mineração, né? Eu estou trazendo um pouquinho para o projeto, só para a gente fazer uma analogia, tem um processo chamado comissionamento, né? Então você vai minerar, vamos pôr aqui, 10 milhões de toneladas de minério de ferro num britador, por exemplo, você vai britar, né? E aí, para que ele chegue nessa capacidade, você vai ter que ir pondo 2, 4, 6, 8, até ele chegar a 10, porque é a primeira vez que ele está vendo minério. Então ele precisa de ser comissionado. Eu estou chegando ele na capacidade máxima executiva dele para ele me entregar aquilo que eu espero. Mudança, mesma coisa. Vai fazendo devagarzinho até chegar naquilo que você espera. Então, às vezes, eu quero diminuir um tempo de espera no meu telemarketing, por exemplo, de 1 minuto para 30 segundos. Às vezes, se você reduziu para 45, ok. Agora vamos trabalhar mais, igual o Stan falou, vamos fazer uma melhoria no processo, vamos tentar chegar no 30, né? E ter um plano, assim. Então, tratar a mudança como um plano mesmo. Sim, é bom ter atenção, né? Que dentro do processo, não é, da mudança, também existem aqueles que são os nossos objetivos a curto, médio e longo prazo. Exato. Então, nós temos o objetivo máximo, se podemos assim dizer, o objetivo geral, que é mais a longo prazo, mas dentro desse período, à medida que vamos atingindo, se calhar não propriamente objetivos, mas datas em que paramos para fazer uma avaliação do estado atual, não é? Da mudança, e podemos assim fazer as melhorias devidas para numa próxima fase termos de novo essa mesma avaliação. Então é bom também definirmos essas metas a médio, curto e longo prazo. Ninguém emagrece 50 quilos de um dia para a noite, cara, nem com cirurgia, é um processo, né? Exato. Então, e é a mudança. O que você tem que mudar? Tem que mudar a minha alimentação, tem que beber mais água, tem que praticar atividade física. Às vezes você conseguiu mudar a alimentação, mas sua rotina ainda está puxada, então você não consegue praticar atividade física. Aí você aliviou um pouquinho, agora além da alimentação você já está fazendo atividade física. Aí você intensifica a atividade física mais dias na semana, é um processo. A melhoria contínua. Né? A melhoria é o PDCA, né? É o PDCA. Então, cara, é isso, assim. Então tem que ter um plano, né? Para fazer essa mudança. Assim. Pode ser disruptiva porque a chance de insucesso é alta. Ok. Boas. E dentro dessa abordagem, como é que nós podemos garantir que a implementação da mudança vai de acordo, se calhar, com o plano estratégico da organização, com os líderes dentro da empresa? Porque algumas vezes nós, vou falar gestores, né, decidimos implementar mudança dentro da equipa ou na estrutura organizacional dos projetos, mas nem sempre vai de acordo com aquilo que é a visão estratégica dos líderes. Então, como é que nós podemos garantir que esteja alinhada? Eu acho que a gente tem que ter clareza nisso, né? Porque assim, se eu não posso fazer uma mudança porque eu quero mudar. Ela tem que ter um objetivo, né? E aí, quando a gente fala de planejamento estratégico, organizacional, a gente tem os objetivos estratégicos da organização, o que eu quero ser daqui
10 anos. Isso está conectado com a missão, visão e valores, né? Certo. Eu tenho minha missão, qual que é o meu propósito aqui no mundo, na Terra, né? O que eu quero ser daqui no futuro, que é a minha visão. Daqui 10 anos eu quero ser a maior mineradora, eu quero ser a maior empresa de petrolífera de Angola, eu quero ser a maior empresa de telecomunicações. E a gente tem os nossos valores, que é o que nos alicerça, né? Para eu chegar a ser a maior empresa de petróleo de Angola, quais são os valores que me suportam, né? Então isso está claro e a gente tem um plano estratégico para chegar nisso. E o plano vai requerer mudanças, porque se hoje eu vendo X litros, milhões de litros de petróleo, para eu chegar a ser a maior petrolífera de Angola, eu tenho que vender 2X, 3X, 4X, né? Para mim ser a empresa que desmata menos, fazer um pouquinho mais da minha sustentabilidade, ou que emite menos carbono, por exemplo, eu tenho que melhorar meus processos, isso e isso. Então, isso é objetivo estratégico. Se eu tenho objetivo estratégico alinhado com a minha missão, visão e valores, aí eu sim conecto as mudanças a esse objetivo, aos objetivos. Senão não faz sentido. Se eu tenho mudanças que não estão conectadas, nós estamos perdendo dinheiro com o transporte logístico. Eu tenho que melhorar isso. Tem que ser um objetivo meu não perder tanto dinheiro, ou né, reduzir ou eliminar essas perdas. Para eu chegar nisso, eu tenho que fazer um projeto, uma ação, uma iniciativa estruturante que seja, que vai mudar o processo. Então, eu não vejo outro caminho. É, de fato, compreender o quanto que as mudanças vão contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da organização. Ok. Acho que esse é o caminho. Exato. Garantir, penso eu, não é? Garantir que essas mudanças estejam alinhadas aos objetivos estratégicos. Se podemos assim dizer, um ponto inicial. Toda mudança precisa ser aprovada. E essa mudança, para ser aprovada, precisa ser analisada. Então, eu como gestor tenho uma determinada iniciativa dentro de um board, dentro de uma organização, eu vou documentar e vou levar a iniciativa perante aqueles que exercem a liderança sobre mim. E aí é que vem o trabalho do PMO, saber se o projeto está alinhado com as estratégias da organização. E só após a aprovação, com um roadmap bem definido para que não possa sair do âmbito, é que a mudança vai ser dada, então, início da implementação. Né? Ok. Boas, perfeito. Há uma situação ou uma questão à volta desse processo todo de liderança e implementação de mudança nas organizações. E para gestores de projetos, eu vou fazer uma questão também, porque há uma boa parte do público juvenil a assistir, não é, o nosso programa. E tem-se... E tem-se a ideia de que líderes, gestores de mudança devem ser profissionais com uma idade, se calhar, acima dos 40, 50. Então eu tô dentro, hein? Não, Certo. eu já consigo perceber onde é 40 ou 41? 40, né? Então 40 eu tô dentro. Eu consigo perceber onde é que o Francisco quer chegar. Eu Certo. recentemente participei, não é, de uma live, que ok. fizeram uma questão semelhante. E aqui, se calhar, vamos explorar um pouco o Filipe. Certo. Eu vou dar uma de rosa. Vamos a isso. Exato, Filipe. O que é que achas? Existe uma idade certa para alguém ser gestor de projetos? Lógico que não, né? Eu acho que a nossa personalidade, perfil, são construídos de acordo com as experiências que a gente coleciona na vida, né? Exato. Óbvio que hoje, né, eu tenho mais experiência que os miúdos aqui, meus miúdos queridos, né? Então mas não é porque eu sou melhor, não tem nada disso porque eu sou mais velho, é porque eu já passei por mais coisa. E isso me fez aprender alguns outros caminhos e outras coisas que vocês não viram ainda, talvez. Exato. Um exemplo claro, Filipe. Imagina que eu estou na academia, não é? Sim. E o meu objetivo é ser um gestor de projetos. Não tenho ainda a experiência de trabalho, mas faço as certificações e vou concorrer a uma vaga que eu seja aceito.
Sim. Vou gerir pessoas de diferentes áreas, diferentes departamentos, se calhar de mais idades, com mais experiência do que eu. E eu chego com os meus 17 anos, e o meu primeiro ano como gestor de projetos. E ninguém vai te respeitar, né? Exato, é este o ponto. Eu acho que não tem idade, assim, né? Eu, inclusive, eu trazendo um pouco da minha experiência, as coisas aconteceram um pouco tardias na minha vida, né? Eu saí da faculdade mais velho, com 27 anos e tal. Não logo saí do ensino médio, fui fazer isso. Eu acho que tem um pouco do perfil, né? Algumas pessoas falam que eu sempre tive um perfil de líder, né? De ser bom comunicador e ser um cara, né, que tem respeito pelas pessoas, com humildade, com empatia e tal. Exato. Então eu acho que é um conjunto, sabe? É um conjunto de competências pessoais que podem ser desenvolvidas, muitas são natas, né? Mas eu creio que todos podem desenvolver. Messi e Cristiano Ronaldo, né? Certo. O Messi é gênio nato, assim. O Cristiano Ronaldo é um esforço e disciplina. A gente sabe disso. Eu acho que todo mundo pode aprender tudo. Né? Eu não consigo aprender isso. Então, eu acho que é um misto, sabe, Stelvio? Assim, eu acho que não tem idade, não tem limitação de idade, porque eu tenho 17 anos, mas você liderou um grupo da igreja quando tinha 13, liderou o seu time de futebol quando tinha 14, liderou o grupo de escoteiros quando tinha 10 anos. Então, você já liderou, cara, né? Eu acho que é um misto também, né? Não pode ser só certificação, porque a gente tem muitos profissionais certificados que não conhecem, cara, assim, tiraram a certificação por tiraram, sem experiência e tal. Infelizmente, chegou esse dia, né? Então, eu que já tenho mais tempo, assim, eu previa que esse dia ia chegar. A certificação virou troféu. Então, as pessoas tiram para falar que são certificados. Mas o mercado cobra. O mercado vai cobrar. Porque se você tirou sem saber, beleza, passou na prova, decorou como que faz o exame, entendeu a engrenagem das questões, mas o mercado vai te cobrar na hora que te pôr numa situação difícil. Então, acho que não tem idade, muito pelo contrário, sou contrário a esse preconceito de idade. Acho que equipes multidiversas são muito mais produtivas. Tem um miúdo e ter um cara mais velho, né, ali. Então, eu acho que não tem idade, não, cara. Eu acho que é um conjunto de habilidades e competências. Se você tem competência, você pode ter 20, 25, 17, 60, né? Eu acho que não tem isso, não. Quem te perguntou aí da live... Mais uma vez. Mais uma, vai lá. E nesse caso, qual o conselho, a recomendação para aquela comunidade de jovens? Né, que certo. O Francisco aí acarreta na beca. qual é o conselho que deixa para aqueles que pretendem? Não? Cara, eu acho que o seguinte, dois pontos assim, né? Principalmente, vamos falar de gerentes de projeto, né? 2 pontos cruciais. Só um ponto, Felipe. Camada juvenil, preste atenção. Eu sei que momento importante. É um momento importante. Eu sei que vocês passam por... Miúdos ou um pouco mais que miúdos. Certo, eu sei que vocês passam por muita resistência. Nós, na verdade, passamos por muita resistência à mudança por causa do fator idade, não é? Então, o Felipe vai deixar algumas dicas que possam nos ajudar a posicionar-nos da melhor forma dentro das organizações. Então, boas. Acho que é o seguinte, cara, assim, seriam mais ou menos 3 pontos, né? O primeiro é entender os tempos e movimentos. Porque tem muitos jovens ansiosos, né? Os caras querem ser gestores, diretores, né? Ficam 3 meses na empresa. Não tive uma promoção, não tive nenhum projeto para liderar desafiador e tal. Então, entender os tempos e movimentos. Porque as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. E elas vão acontecer quando a gente também favorecer que elas aconteçam. Então, esteja pronto. E para estar pronto, lifelong learning. Lifelong learning. Inclusive tem um livro, Lifelong Learning. Depois vocês procurem esse livro, que é do aprendizado contínuo. Então, antigamente, né, eu estava vendo o Walter Longo, que é um grande pensador aí brasileiro, está falando muito sobre inteligência artificial. A vida tinha 4 fases, né? A gente brincava, aprendia, né, estudava, aprendia, trabalhava com aplicação dos conhecimentos aprendidos e depois descansava, que é a velhice. Certo. A terceira fase, a segunda fase, aprender, ela acabou. Ela agora sobrepõe as demais.
Então o aprendizado tem que ser constante. As pessoas têm que estudar todos os dias, o tempo todo. O cara de 60 e o cara de 70. E de 17. Então não dá mais. Né? Então lifelong learning, entender os tempos e movimentos, respeitar a energia do universo, respeitar o tempo. Cara, eu não sei fazer isso hoje, mas amanhã você vai estar pronto, você vai fazer. Lifelong learning, né, que é estudar. E o terceiro, que é o que eu sou apaixonado, que é uma grande oportunidade de desenvolver competências de liderança, competências e habilidades de liderança. Voluntariado. Independente de qualquer voluntariado. Hoje a gente está envolvido com o PMI, né? Certo. Eu sou voluntário aqui, sou voluntário lá do PMI de Minas Gerais, né? Há alguns anos. Eu sou aqui de Angola já há 5 anos. Eu ajudei, inclusive, bem no início. É o presidente, não? Eu sou presidente lá do PMI de Minas. Certo. Independente de qualquer coisa, o trabalho voluntário dignifica muito. Por quê? Porque você está entregando pelo propósito. Não tem dinheiro, cara. Não tem remuneração. Então não tem contrapartida. A contrapartida é sua felicidade, é sua satisfação. Por isso que a gente tá no PMI, porque a gente entrega um projeto legal, vai lá, ganha um prêmio, ganha um reconhecimento. Isso é gratificante pra gente, né? Não é pra termos ego, muito pelo contrário. E aqui a gente exerce várias habilidades de gestão, de liderança, o tempo inteiro, porque a gente está lidando com pessoas que estão trabalhando gratuitamente pelo propósito, né? Então, eu daria essas 3 dicas, assim, né? Entender os tempos e movimentos, respeitá-los. Às vezes não é para você ser gerente desse projeto de 5 milhões de kwanzas, mas você vai ser do de 2. Hoje é esse seu movimento. Faça o melhor no de 2, porque vai chegar o de 5 para você, cara. Lifelong learning, continuem estudando e abram. Eu falo que o gerente de projetos tem que ser ambidestro. Ambidestria. Ambidestro é chutar com as 2 pernas, né? Ser canhoto e destro ao mesmo tempo é ambidestria. Então hoje o gerente de projetos ele precisa entender de vários assuntos. De sustentabilidade, que eu vou te falar, que é a minha área core, né? Business. De inteligência artificial. De gestão de pessoas, de custo, de várias coisas. Então, ambidestria. Abra o seu leque. Abra o seu leque de opções. Entenda, não vai ser especialista em tudo, mas vai compreender boa parte de tudo. Tenha boa compreensão de todos os assuntos. Você vai ser especialista numa área, mas vai entender das outras. Então, lifelong learning e voluntário, cara. Vai ajudar a Cruz Vermelha, vai ajudar a ONU, vai ajudar o PMI. Quem quer que seja. Edifica o trabalho voluntário, uma igreja, né, instituições religiosas, que geralmente é voluntário mesmo, tudo isso edifica e trabalha as competências de liderança. Tem gente difícil em todo lugar, tem gente com características diferentes da sua em todo lugar. Você vai ver pessoas que o cara não é tão rápido quanto eu, o cara tá demorando para pensar, mas o cara é mais criterioso na tomada de decisão. Você às vezes é mais espontâneo e toma decisões muito erradas porque você atropela. Tem pessoas com diversas características. E se você treina isso de graça, né, você consegue desenvolver essas competências. E até porque, falando do PMI, né, e o voluntariado, até porque não exige que tu tenhas experiência propriamente. É para ganhar lá. É um campo de aprendizado. Lá é para ganhar, né? Eu penso que é muito melhor ganhar experiência num ambiente de voluntariado, porque aí todo mundo é voluntário. Exato. Ninguém é pago. Até o líder que está compartilhando a experiência também voluntário. Não há um sentimento de pressão. Exatamente. Então tu trabalhas aí a capacidade que tens de lidar com cada um. Você tem até mais margem para errar, porque a gente faz muitos projetos que não tem dinheiro, não tem custo. Certo. É projeto 100% voluntário mesmo, não tem custo operacional. Então, errei. Errei aqui numa comunicação mal feita, no escopo, no âmbito mal desenhado, corrige, aprende. Lá na sua empresa você não vai aplicar. No voluntário você já viu que deu errado. Exato. Então eu acho que tem um pouco mais de margem pra gente manobrar os desvios. E trabalhar com as pessoas, que às vezes perdem o engajamento e tal. Isso acontece nas empresas. Então o voluntariado eu acho que é uma grande... Independente de onde, gente. Assim, qualquer voluntariado. Então, pessoal, mais uma vez,
com o PMI. Tiram as horinhas da semana para trabalhar de graça. Faz bem, faz bem. Se inscrevam, envolvam-se com o PMI, porque boas coisas acontecem. Quando nos envolvemos com o PMI Angola Chapter. E eu mesmo desenvolvi muito assim, né? Muito. Eu nunca imaginei ser presidente do PMI de Minas Gerais. Né? Então, cheguei lá por trabalho, né? E a comunidade me confiou essa posição, mas assim, desenvolvi muito. Todos nós desenvolvemos. Aprendo muito até hoje, porque hoje eu lidero, além de pessoas miúdas, novos miúdos que estão chegando ali, eu lidero diretores, cara. Então, eu chamo pessoas mais experientes, com casca, né? Com experiências de mercado. Então, a gente aprende o tempo todo, assim. Ok. Felipe, falando aqui, Felipe falou sobre liderar projetos enormes, não é? Me fica uma questão aqui que eu vou mandar ao ar, que é sobre participar como analista de PMO e gerenciando projetos com grandeza até $250 mil. Como é que é estar diante de um projeto e de tamanha responsabilidade e perceber que envolve um financiamento muito, muito grande? Cara, eu trabalhei diretamente com projetos de maior porte, mas como analista mesmo, assim, né? Então, isso tudo soma aí mais ou menos $250 mil, mais ou menos $1,5 bilhão. Eu já gerenciei projetos grandes, assim, de $4 milhões e tal. Então, é complicado, assim. Cara, é desafiador, gostoso pra caramba, né? Porque é um projeto grande, né? Então, é legal, é interessante você ver o projeto dando resultado, sobretudo social, né? Resultado social, assim, gerando valor para a sociedade. Isso aí que é o mais importante. Certo. É desafiador, tem que ter um cautela, uma atenção redobrada. Qualquer mudança pode desviar significativamente o custo, qualquer erro de escopo, qualquer gold plating, que é entregar a mais ali, que a maquiagem, a cereja do bolo, né, o glacê do bolo que não foi contratado. Se você for entregar ele, você pode prejudicar o seu projeto. Certo. Né, então, que é o que a gente chama de golden plate. O scope creep também, que é entregar talvez errado, a gente pode também comprometer. Então, assim, tem alguns pontos que a gente precisa manter a atenção bem ativa, a guarda alta, que a gente chama, né? Certo. É desafiador. E em PMOs, cara, assim, eu trabalhei como analista mesmo, de planejamento, pensando nos projetos com gerentes, assim, também é bem eu assim, é muito legal trabalhar em mega projetos, principalmente quando a gente entrega, cara, é muito gratificante você entregar um projeto. Eu trabalhei no desenvolvimento territorial do estado do Pará, né, que é um estado do Brasil que está começando agora a virar a nossa potência máxima, né, sobretudo de mineração. Então, assim, é muito legal, assim, é bem desafiador, bem interessante. Tem uma pressão grande porque você diminui a margem de erro, né? Qualquer errinho é milhões, ou aí, 1.000 milhões. Aí não existe a vida feita de erros. Aí não existe a vida feita de erros. Então, mas é bem legal e, assim, é interessante você se aproximar disso para poder compreender como que funciona, né? Os mega projetos e projetos de capital. Então, a gente chama de projetos de capital, né? Do CAPEX, né? Capital Expenditure. Então, ali é muito legal, cara, assim, mas fica muito pressionado e tem um pouco menos de margem de erro. Né? Ok. Mas é bem legal. Nós estamos mesmo já na reta final, então vou fazer aqui umas questões bem curtas, não é? Para elucidar também o público que está a nos ouvir. Como é que nós podemos medir o impacto de uma mudança bem aplicada dentro de uma empresa? De que forma nós podemos analisar? Cara, eu acho que é coletando os resultados mesmo. A gente pode fazer pesquisas, né, de desempenho, e eu acho que para isso precisa ter uma linha de base. Exato. Então, se a gente tem um desenho claro, era assim, eu quero chegar aqui, a gente consegue fazer essas medições de desempenho, definir KPIs bem definidos, e aí uma técnica muito milenar, eu acho que é
uma técnica SMART, cara. Definir os KPIs tipo SMART. Certo. Né? A gente pode utilizar os OKRs hoje, os OKRs também, né? Para poder medir desempenho trimestral ali de alguns objetivos estratégicos que vão ser orquestrados por mudanças. Certo. Então, eu acho que é definir metas e indicadores bem definidos e coletar resultados para entender se a gente alcançou esse desempenho. Ok. Normalmente depois do Felipe falar. Não vai lá, pô, tá doido? É difícil. Mas é praticamente isso, não é? Por meio, quer seja o método de coleta de resultados, se vai ser por meio de feedbacks em entrevistas, por meio de monitoramento dos resultados em si dos projetos, da qualidade em si, do senso de satisfação por parte dos stakeholders externos, quer seja clientes, quer seja os inquéritos, né? De satisfação. Por meio Os de inquéritos, formulários e assim por diante. Então, são essas. Inquérito no Brasil é pesquisa, tá? Pesquisa de satisfação. Exato. Boas. Nós conseguimos trazer aqui a abordagem do que é a gestão de mudanças, o impacto que ela pode gerar dentro das organizações, como podemos medir os impactos também. Então, acho que é importante perceber sobre os maiores erros ou os erros que os líderes cometem ao implementar uma mudança, transformação nos projetos. Só para finalizar mesmo. É isso aí. Bom, acho que foi bem legal, né, essa participação aí minha aqui. Eu queria te agradecer, né, como consideração final aqui. Obrigado, Francisco, e desejar sucesso para você. Acho que a gente conseguiu bater um papo legal sobre gestão de mudança. Desejar sucesso para você, para o projeto aí, né? Transmitir um abraço fraterno. Prazer estar aqui. Não poderia deixar de vir a Angola e não vir aqui no podcast, né? Então, é isso, assim. Parabéns, sucesso para você. Espero que o nosso público goste aí do papo, né? Que foi bem legal, bem interessante aí. E agradecer também a presença do Stelvio aqui. Obrigado. Pareceu muito tempo no princípio. Eu falei para ficar 2 horas a falar sobre o tema. Acho que seria desafiador. Mas tem a questão que eu fiz antes, que era sobre os erros que os líderes normalmente cometem ao implementar uma mudança dentro da organização. Então, se puder resumir aqui, Felipe, certo. É o que a gente falou, né? Não comunicar efetivamente, não ter clareza no que quer chegar ali, né? Implementar a mudança de um modo disruptivo, né? Eu acho que é ditador ali, o autocrata, eu tomo a decisão e pronto. Então, sem consulta, sem avaliação adequada do impacto da mudança, né? Do quanto que ela vai impactar processos, pessoas, projetos, negócios, objetivos estratégicos. Né, conduzir de qualquer forma, de forma abrupta, amanhã é assim. Então, eu acho que esses são os erros que os líderes cometem, né? Não conhecer sobre gestão de mudanças, que existem técnicas, existem ferramentas que auxiliam isso, existem papéis e responsabilidades na mudança, tem o sponsor da mudança, tem o líder da mudança, tem os impactados pela mudança. Então, tem uma série de fatores aí, recomendo a metodologia ProSci, leiam o livro do ProSci, que fala um pouco sobre isso. Ok. Né? E, se bem aplicado, eu acho que a gente consegue atenuar a dor da mudança, né? Perfeito. A resistência. Nunca eliminar. Que ela vai ter. Vai. Isso é uma certeza. É exatamente isso. Diminuir a resistência e aumentar o engajamento à mudança. Esse é o objetivo da gestão da mudança. É isso aí. Então, é basicamente isso. Então, tal como eu estava a dizer, não é? Já como considerações finais, pareceu muito tempo, mas passou rápido. Então, eu também achei. Agradecia mais uma vez o convite do meu grande amigo aqui, o Francisco, de longa data. Acho que podemos sim partilhar aqui ao máximo sobre gestão de mudanças, podemos dar a entender ao pessoal lá, principalmente os desenvolvedores, os designers, a UX, e assim por diante,
de que gerir projetos não é apenas perguntar como estamos, Mas mas é gerir mudanças, é gerir pessoas, é gerir tempo, entrega, qualidade e assim por diante. Mais uma vez agradecer então ao Felipe também aqui a presença, de poder partilhar então este podcast do projeto aí conosco. Eu que agradeço. Obrigado. É isso. Ok, eu digo sempre que é bem complicado despedir-se quando estamos a ter uma abordagem incrível, né? E excelente percepção sobre o tema. Eu vou agradecer também a presença do Felipe cá. Para quem não sabe, o Felipe está a vir diretamente do Brasil, diretamente do Brasil, e está aqui hoje, ou esteve aqui hoje para partilhar conosco insights maravilhosos à volta do nosso tema. É uma honra ter o Felipe cá. Nós aprendemos bastante, não é? Eu e o Stelvo fizemos parte do PMO, do PMI, e o Felipe é o nosso líder. Estamos sempre aqui nesse percurso de aprendizado. Vou agradecer também a presença do Stelvio. É uma honra, meu companheiro, ter-te aqui e podermos partilhar juntos insights novamente e fazer perceber às pessoas que existe, não é, o projeto aí, e que o projeto aí está aqui para proporcionar a todos um maior aprendizado e conhecimento à volta da gestão de projetos. Para finalizar, este podcast é patrocinado pelo Portal de TI e a SP Media. Sobre mudança, e nós conseguimos perceber que estamos em uma estrutura completamente diferente da habitual. Isso só é possível graças aos nossos patrocinadores. Muito obrigado e nos vemos até já.